poderosamente. Senhor Deus, aqui está a tua serva, Pai, que o Senhor venha usar poderosamente a vida dela. Ela tem sido instrumento nas tuas mãos e que o Espírito Santo do Senhor venha neste momento estar usando ela poderosamente, que não seja ela, mas seja o teu Espírito Santo falando através da sua boca, Pai. Eu coloco a vida dela nas tuas mãos, a sua família, a vida do seu esposo, Pai. Eu coloco diante do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz da parte de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Em primeiro lugar, obrigado, pastor Valdilei, Marlene, obrigado pelo privilégio de poder nessa noite também estar compartilhando a palavra de Deus aqui neste lugar, nesta igreja amada. Eu quero agradecer também a presença, do meu esposo. Nem sempre ele consegue estar comigo por causa da igreja, mas hoje ele pôde estar. Obrigado, meu bem, por estar comigo. E, bom, irmãos, pelo que a irmã me falou, vocês passaram durante todo o ano trabalhando o tema de maturidade, não é verdade? Maturidade. Glória a Deus por isso. Provavelmente nada do que eu vou estar falando aqui seja uma novidade, mas eu creio que todas as vezes que nós estamos diante de uma porção da palavra de Deus, Ele sempre tem algo novo a nos revelar e um nível mais profundo que Ele deseja nos levar. Você crê nisso? Amém? Então, mesmo que talvez alguma coisa que você já tenha ouvido durante todo esse ano, eu creio que hoje Deus tem algo novo para cada um de nós. Amém? Aleluia. A palavra de Deus, abra sua Bíblia aí, se você está com ela, em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. A palavra de Deus diz assim, você que achou, a partir do versículo 12, vou ler o 12, do 12 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém. Todo mundo, amém? Todo mundo almeja, deseja crescer, não é verdade? Aqui, pelo menos a família pastoral aqui está recebendo muitos nenéns, muitas crianças, não é verdade? E talvez você também esteja recebendo na sua casa um nenenzinho. Olha aí, ó, quanto carrinho, né, gente? Um nenenzinho. Talvez você está recebendo aí um netinho. Isso é muito bom. Receber uma criança em casa é algo tremendo, é bênção, é maravilhoso. Mas ninguém quer que um neném fique mamando para sempre, não é verdade? Tomando leite para sempre. Ninguém deseja que o neném fique chupando chupeta a vida toda. Ninguém deseja que ter um neném para se trocar as fraldas a vida toda. E a mesma coisa Deus espera de nós. Ele espera que nós cresçamos. Essa carta aqui aos Hebreus, nós não sabemos muito bem ao certo quem a escreveu. Uns dizem que foi Paulo, mas outros dizem que pelo gênero literário ali deve ter sido Barnabé ou Apolo. Mas essa carta é endereçada àqueles que já haviam se convertido. E então estava dizendo ali sobre a supremacia de Cristo, sobre Cristo era a plena revelação de Deus. E nessa parte aqui, nesse
atrás que já eram para eles serem mestres, mas então eles precisam ser novamente ensinados nas coisas elementares, básicas da palavra de Deus. Isso é, eles precisam ser alimentados com leite. Eles ainda não podem receber um alimento sólido, consistente. O crescimento, o amadurecimento são necessários em tantas áreas da nossa vida, não é verdade, irmãos? Se nós queremos ir bem profissionalmente, o que nós precisamos fazer? Precisamos estudar, precisamos nos aprofundar. Na nossa vida espiritual é assim, na nossa vida emocional é assim. Nós até passamos pelo berçário, mas o berçário não é o nosso lugar de ficar, não é moradia para nós. E a maturidade, ela não tem a ver com o nosso tempo de igreja. Então não é porque eu estou na igreja há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, eu nasci na igreja, eu nasci no berçário da igreja. Não, a maturidade tem a ver com o quanto nós estamos parecidos com Cristo. Amém? E as nossas decisões, as nossas atitudes e os nossos comportamentos vão revelar o quanto nós já alcançamos essa maturidade. Como estão as nossas igrejas, irmãos? Como estão os lugares, os ambientes onde nós estamos ali vivenciando? Muitas vezes nós temos visto relacionamentos quebrados, falta de perdão. O que mais nós temos visto? Poucas pessoas querendo servir, muitas vezes são os mesmos e os mesmos. Temos visto frieza espiritual, as pessoas estão enfraquecidas, não querem se envolver, não querem buscar, estão vivendo uma apatia. E isso tudo porque estão estagnados, não estão crescendo, não estão amadurecendo. A fragilidade emocional das pessoas tem sido algo que tem deixado a gente horrorizado. Tem gente que pensa que a maturidade espiritual é para a irmã aqui que dirigiu o culto, que está ministrando. Tem gente que pensa, que a maturidade espiritual é para o pastor, é para a irmã líder do Ministério de Mulheres, é para alguém assim, é para outras pessoas. Mas isso não é verdade. A maturidade espiritual não é um privilégio de poucos, é algo que Deus tem para todos nós. Aleluia. Olha o que diz em 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Aqui Paulo dizendo: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão então sendo carnais e mundanos? Irmãos, Paulo está dizendo aqui, ele está enfatizando que aquela igreja ali, que aqueles irmãos não estavam prontos, porque estavam agindo como mundanos. Se nós queremos avançar, se nós queremos algo mais de Deus, nós precisamos amadurecer, nós precisamos sair do estágio do leite, nós precisamos beber coisas com substância, eu falo. A gente tem que parar de tomar leite e comer feijoada, irmãos, da palavra de Deus. Nós precisamos sair do básico, do elementar e buscar algo novo. E por isso eu gostaria nessa noite de trabalhar com os irmãos 2 áreas. Tem muitas coisas que nós poderíamos trabalhar, o crescimento e o amadurecimento, mas 2 áreas eu queria enfatizar com os irmãos nessa noite. A primeira é a maturidade espiritual. Nós não podemos viver sem a maturidade espiritual. Olha o que diz em Efésios 4, 14 e 15. O propósito é que não sejamos mais como crianças
pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O propósito de Deus, o plano de Deus para nós é que todos nós cresçamos, deixemos de ser crianças. E como nós podemos saber se estamos crescendo e amadurecendo? Os irmãos passaram um ano todo aprendendo sobre maturidade, recebendo a palavra de Deus sobre maturidade. Como nós podemos ter a certeza que estamos avançando nessa área, que estamos crescendo, que estamos amadurecendo? Eu creio que em pelo menos 3 coisas a maturidade é evidenciada. A primeira delas é na vida de profundidade. Repita comigo. Vida de profundidade. Vida de profundidade. Vida de profundidade. Vida de profundidade. A maturidade não é algo passivo, irmãos. A palavra diz aqui que é preciso seguir a verdade em amor, para que nós possamos crescer e amadurecer. Se nós precisamos crescer e amadurecer, nós precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos nos deleitar na palavra de Deus, nós precisamos conhecer o nosso Deus, o nosso Senhor, o Deus a quem nós servimos. Em Oséias 6:3 diz: conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Conhecemos e prossigamos em conhecer, em outras versões. Nós precisamos entrar com profundidade, conhecendo ao Deus que nós servimos. E como nós fazemos isso? Buscando na sua palavra. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós nunca vamos ter profundidade. Então nós precisamos beber da palavra de Deus. Nós precisamos ter uma vida devota. Nós precisamos buscar em oração. E precisamos quebrantamento, jejum. O quanto nós estamos buscando, o quanto nós temos desejado buscar a Deus. O quanto nós desejamos é o quanto nós vamos receber de Deus. O quanto nós temos buscado o enchimento do Espírito. A palavra de Deus diz: porque derramarei água sobre o sedento. Nós estamos sedentos de Deus, para então nós vivermos a profundidade. Hoje, irmãos, por mais que o pastor tenha falado aqui, que às vezes ele precisa insistir, para que você assista pelo menos um culto pela internet, nós estamos vivendo assim. Você pode, muitas vezes as pessoas não estão ali ouvindo ou participando do culto da sua igreja, mas ela tem sido assim, recebendo de todo lado e todo tipo de palavra. Às vezes as pessoas passam a semana inteira, vêm aqui domingo após domingo, às vezes não acham tempo para buscar, para estar aqui na palavra, na escola dominical, aprofundando, mas passam às vezes a semana ouvindo outras coisas, as teologias aí de internet. Tem muita coisa boa, irmãos? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim? Tem muita coisa ruim. E aí, aquele que sim, que é maduro, que está vivendo uma vida de profundidade, é capaz de discernir, reter aquilo que é bom, mas aquele que é imaturo come o lixo, irmãos. E aí é onde as nossas igrejas vão ficando enfraquecidas. Nós não fomos chamados para viver no raso. Nós precisamos ter uma espiritualidade forte, vibrante. Nós não podemos viver uma fé circunstancial. Depende do momento, da situação que eu estou vivenciando. Não. Eu tenho visto coisas absurdas acontecerem. A semana passada, alguém me procurou e falou assim: ai, pastor, eu ouvi, sabe, que eu não posso orar no meu quarto. Por que você não pode orar no seu quarto, minha irmã? Eu não posso orar no meu quarto, porque senão eu vou receber retaliação do inimigo. Então eu preciso sair do quarto para orar, então, ali, interceder pelas pessoas. Irmãos, que
tipo tem sido a nossa fé, a nossa profundidade em Deus. Quantas teologias estão nos arrastando e nos levando de lá para cá. Nós precisamos estar profundos na palavra de Deus. Aquilo que pode trazer fissura, rachadura e brecha é um pecado que pode existir na minha vida e na sua vida e que nós precisamos abandonar, nós precisamos deixar de lado. Aleluia, Jesus. Crentes muitas vezes místicos, irmãos. Ai, pastora, ora por mim, eu estou me sentindo enfraquecida. Eu acho que alguém fez algo para mim, fez um trabalho para mim, um mal olhado. Irmãos, o que a palavra de Deus, onde que nós estamos firmados, aonde a nossa fé está firmada, sobre nós não vale encantamento. Maior é aquele que está em nós. A palavra diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, e o maligno não os toca. Nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus. Fomos chamados para crescer, para comer alimento sólido e não ficar no leite toda a vida. A palavra de Deus nos diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Aleluia. Sabe como que cresce o cedro no Líbano, irmãos? Já foram estudar para ver? Nos 3 primeiros anos, ele cresce 1,5 metro para baixo e 5 centímetros para cima. Às vezes a gente está querendo isso, a gente está querendo ter aquela aparência de maduros. Às vezes a gente está querendo, que as pessoas olhem e vejam a nossa robustez, mas quando na verdade só há mesmo firmeza e quando nós temos profundidade. Por isso que nós somos comparados ao cedro do Líbano. Ele vai ficar assim, uma árvore robusta. Ele pode chegar até 40 metros de altura e 14 de diâmetro. Nós somos comparados a essa árvore, irmãos. Cresceremos como o cedro no Líbano. Todas as vezes que as nossas raízes estiverem mais profundas, lá na superfície, pode estar desértico, pode estar sem água, pode estar batendo forte o vento, mas nós não vamos ser arrancados, levados e arrastados por qualquer vento de doutrina. Haverá maturidade. Precisamos ter uma vida de profundidade, porque lá embaixo, na profundidade, nós vamos receber tudo aquilo que é necessário. Aleluia. Em segundo, a maturidade é evidenciada quando na resiliência das provações. A maturidade espiritual, ela não nos livra de provações. Jesus já disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Aleluia. Você sabia que todas as vezes, quando você vai estudar esse cedro, quando ele vai aprofundando as suas raízes, e quando ele vai encontrando pedras, quando ele vai encontrando rochas, isso deixa com que ele fique mais forte, mais robusto, porque as raízes dele vai entrelaçando em tudo aquilo, e ele vai aprofundando, ele não para, ele vai crescendo e ele vai aprofundando, e nós precisamos ter esse entendimento. Quando bater a porta, as dificuldades, irmãos, nós precisamos saber que o nosso processo muitas vezes vai ser doloroso, vai ser difícil, mas nós precisamos enfrentar com resiliência. Precisamos nos voltar para Deus. Pode ser difícil, sim. As lutas vão chegar, mas nós vamos vencer cada uma delas, porque quando nós estamos ligados à fonte, nós vamos ter tudo aquilo que nós precisamos para vencer cada uma das dificuldades que se baterem à nossa porta. Aleluia. Quando Paulo começa a orar e começa a dizer, começa a pedir, começa a clamar, e quando ele recebe
a palavra de a minha graça te basta. O que estava ali a palavra querendo dizer? A palavra está dizendo: Paulo, você já tem tudo o que você precisa para vencer essa luta. E Deus quer que nós sejamos maduros, porque Ele quer derramar em nós tudo aquilo que é preciso para que cada um de nós vença as tempestades que se abaterem sobre nós. A maturidade é evidenciada também pelo fruto do Espírito. A palavra de Deus diz: mas o fruto do Espírito é o amor, a saber, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Estamos maduros espiritualmente? É possível observar em nós o fruto do Espírito? As pessoas que andam conosco conseguem ver Jesus em nós? Conseguem dizer: meu irmão, como é bom, do teu lado você é amável, você traz paz. Meu irmão, você é uma pessoa, um homem e uma mulher que tem o domínio próprio. Se nós queremos crescer, amadurecer, nós precisamos saber que nós precisamos, sim, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Precisamos estar dispostos a renunciar à nossa justiça própria. Sabe, irmãos, é aquilo. Quantas vezes, quando nós temos visto casamentos se desfazendo, por quê? Porque não dá mais certo, não querem pagar o preço. Nós precisamos abrir mão, sim, muitas vezes daquilo que nós achamos que é nosso direito. A gente negar o perdão, irmãos, é algo claro que mostra que nós não atingimos a maturidade espiritual. E se nós queremos seguir a Cristo, nós precisamos abrir mão daquilo que nós achamos que é nosso direito. Sim, nós temos direito de nos sentir magoados, de termos sido feridos, nós temos o direito de estarmos muitas vezes tristes, porque fomos muitas vezes traídos, porque fomos muitas vezes rejeitados, sim. Mas se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos abrir mão. E muitas vezes nós não queremos abrir mão. Nós queremos ficar no raso. Às vezes a gente acha que Deus já está nos usando, e aí a gente fica confortável naquele lugar que nós estamos. Isso aconteceu comigo, irmãos. Depois que passei pelo meu processo de enfermidade, quando eu fui curada, eu comecei a ir nos lugares, testemunhar daquilo que Deus tinha feito, algo poderoso, algo que homem nenhum pôde fazer. Ele colocou a mão, me curou, me sarou, algo poderoso que a medicina não pôde fazer, mas Ele fez na minha vida. E eu então comecei a ir nos lugares, a testemunhar, até que um dia eu fui num lugar onde tinha mulheres, tinha uma médica lá, e ela falou assim: olha, eu gostaria que você fosse testemunhar isso num lugar onde vou chamar só médicas que nunca ouviram falar de Jesus, e eu quero que você testemunhe o que Ele fez na sua vida. E eu falei: Senhor, me ajuda, glória a Deus, eu vou. Mas, irmãos, há poucos meses, meu pai tinha falecido por um erro médico, e eu estava assim, eu ficava assim o tempo inteiro, me imaginando, encontrando aquela médica e dizendo para ela: olha, você não sabe, ele foi só mais uma pessoa na sua mão, mas você não sabe o que era ele na minha casa, o que era ele para minha família. E eu estava angustiada com aquilo, irmãos. Era o meu senso de justiça. Eu tinha pedido os prontuários no hospital. Eu falei: não, aconteceu com meu pai, mas não vai acontecer com outra pessoa. E eu estava imbuída de tudo aquilo, mesmo eu tendo recebido uma palavra de Deus de uma irmã um dia, falando: Suene, olha, não mexa com os papéis, Deus está me dando uma visão, não mexa com os papéis, Deus é soberano, Ele
meu senso de justiça. E eu não queria, eu queria encontrar, pelo menos para despejar naquela pessoa. E aí, irmãos, eu comecei a lutar com Deus, porque uma noite antes de eu ir para aquele encontro de mulheres, eu comecei a imaginar, eu me imaginei chegando lá, encontrando aquela médica, encontrando aquela mulher. Eu falei, não, Senhor, me livra, Senhor, eu não quero encontrar essa pessoa lá, Senhor. Olha como que nós somos, irmãos. Eu queria que Deus não levasse aquela mulher para receber a Cristo. E Deus lutou comigo a noite inteira, e Ele diz, Suene, se eu não puder te usar neste lugar, eu não posso te usar em nenhum outro. Se eu não puder te usar em qualquer lugar, eu não vou te usar em nenhum outro. Nós precisamos abrir mão se nós queremos amadurecer, se nós queremos crescer. Nós precisamos, irmãos. Se nós queremos continuar com as nossas coisas, aleluia, Deus não vai não vai confiar a nós coisas maiores. E Deus quer confiar a esta igreja coisas maiores. Por aleluia. isso que vocês têm recebido palavras de Deus. Por isso que tem que sim, irmã, orar e profetizar nas cadeiras. Por isso sim, irmãos, que vocês não podem vir para o culto de libertação sem alguém que precisa da libertação e do amor de Cristo. Precisa trazer. Você tem a verdade que liberta. Você possui isso porque você está guardando para você. Por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, já eram para vocês serem mestres, mas vocês estão precisando ser ensinados novamente. Deus quer usar de maneira poderosa e ousada a sua igreja, mas para isso precisamos deixar de ser meninos e meninas. Precisamos ser adultos para que Deus possa confiar coisas maiores. Aleluia. Uma outra área, uma outra perspectiva é a maturidade emocional. Por que abordar dentro da igreja esse aspecto emocional? Sabe por quê, irmãos? Não tenho visto nessa geração coisas que eu nunca vi antes. Pessoas doentes, fracas, emocionalmente. Uma geração adoecida, um ciclo vicioso que tem sido estabelecido muitas vezes naquelas pessoas que já encontraram. É aquilo que o pastor disse aqui: o crente fica triste? Fica, irmãos, mas nós não podemos deixar estabelecer um ciclo vicioso e maligno dentro das nossas igrejas, dentro das nossas casas. Quando aqui na palavra de Deus fala, quando eu era menino, conhecia como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas agora que sou homem, deixei as coisas de menino. Essa declaração aqui, nós estamos vendo que é um processo de transformação e de crescimento emocional. Olha só, o processo emocional é assim, irmãos. Primeiro nós pensamos, daí nós sentimos e daí nós agimos. Por isso nós precisamos sair dessas coisas, dores, feridas, culpas, mágoas, e novamente, dores, feridas, culpas e mágoas. Nós precisamos quebrar isso em Cristo Jesus, irmãos. Deus tem poder sim, para curar as nossas dores e as nossas feridas. A expressão deixei as coisas de menino sugere que havia um crescimento, e todas as vezes que há um crescimento, nós precisamos deixar todas as coisas que são de criança, que são dos imaturos. Aleluia. Nós precisamos confessar as nossas dores, sarar as nossas feridas. Deus tem coisas extraordinárias para aqueles que não ficarem segurando, mas avançarem naquilo que Ele tem. E Deus tem cura. Talvez nessa noite Deus queira curar pessoas, Deus queira libertar pessoas, Deus queira colocar a mão em algo que está aí dentro de você, porque Ele quer. O que tem te escravizado? Quais
Faz as coisas que a gente carrega como muleta, irmãos, porque às vezes a gente carrega, as nossas dores são ali, são ruins, porque nós estamos vivenciando dores, mas às vezes a gente fica carregando, porque é bom, a gente recebe o cuidado, a gente recebe o carinho, a gente recebe aquela, isso tudo são enfermidades emocionais que nós precisamos abrir mão e crescer. Aleluia. Quer amadurecer emocionalmente? Precisamos tomar atitudes. Livre-se primeiro de dores e feridas envelhecidas. Eu não consigo, eu não posso, eu vim, pastora, você não sabe, eu vim de uma família desajustada. Olha, eu sofri rejeição, abandono, abuso, luto, eu tive perdas. Você não conhece a minha história, não sabe a minha história, e eu não vim aqui, irmão, menosprezar a sua história. Eu não vim aqui minimizar a sua dor, pelo contrário, mas eu vim aqui dizer que na cruz de Cristo todas as maldições são quebradas, e que Ele já levou nossas dores e nossas enfermidades. Ele tem cura para nós, Ele quer curar sim, Ele quer colocar a mão aí onde mais ninguém pode. Muitas vezes você já disse, você já falou, você está passando por dores, às vezes você carrega isso desde a sua infância. Uma vez eu pregando, irmãos, eu vi uma senhora vindo de 80 anos dizendo: pastora, eu carrego essa dor há 80 anos, nem meus filhos, nem meus netos, ninguém sabe. Mas Deus sabia, irmãos, Deus sabia que aquela mulher precisava de cura na sua alma, precisava de uma intervenção que só Ele poderia colocar a mão, e Deus quer fazer. Deus é um Deus que sara, que cura e santifica. Ele nos santifica. Aleluia. Para termos, sim, maturidade espiritual, e Ele nos sara, nos cura, para que nós possamos ter maturidade emocional. Ele faz isso tudo nas nossas vidas. Ele não nos libertou para continuarmos sendo escravos. Ele nos libertou para sermos livres, irmãos. Para irmos além, para fazermos e cumprirmos um propósito plenamente daquilo que fomos chamados. Aleluia. A palavra de Deus diz no Salmo 42: porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. Por que está assim abatida, ó minha alma? Põe a confiança em Deus. A palavra diz que há remédio em Gileade, a bálsamo em Gileade. Isso tudo está à disposição minha e sua, irmãos. Deus tem cura para nós. Nós não podemos ficar retendo dores e feridas envelhecidas. Nós precisamos deixar Deus amolecer, Deus tratar, Deus curar, para que nós possamos ser levados a um outro nível de maturidade. Quer amadurecer emocionalmente? Livre-se da comparação. Olha o que a palavra de Deus diz, e da inveja. Olha o que a palavra de Deus diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Em Tiago 3:16, 14 a 16 diz: mas se vocês têm nos seus corações inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Essa sabedoria não vem do alto. O que mais é esse sentimento, a comparação e a inveja muitas vezes causa discórdia dentro da igreja, e isso é pertinente, irmãos, da criança. A criança que é egoísta, a criança que quer o brinquedo do outro, a criança, irmãos, que é assim, a criança que precisa ser trabalhada, é ela que vai chegar para a mãe: por que você fez isso com meu irmão e não fez para mim? É a criança, não somos nós. Não se compare. Deus colocou coisas essenciais em você. Deus deu a sua família, Deus é quem deu a sua esposa, Deus é quem deu o seu esposo, Deus é quem deu esses talentos
Irmãos, eu Aleluia. brinco às vezes, como eu queria cantar, como eu queria ter a voz da irmã ali, mas eu não tenho. Deus colocou outras coisas, e Deus colocou outras coisas em você. Basta você entender da maneira única que Deus te fez, Deus te criou, e abrir mão dessas coisas para crescer, irmãos, e cuidar daquilo que Deus, zelar daquilo que Deus tem te dado, a sua casa, a sua família, os seus dons, lapidar e dizer: Deus, eu quero ser usado mais e melhor para a tua honra e para a tua glória, porque Deus nos usa, irmãos, mas isso não é algo bom, não é algo que nós devemos nos gloriar, não. Deus quer usar a todos, mas para que Ele seja honrado e glorificado. É Ele que tem que ser honrado e glorificado na nossa vida. Aleluia. E por último, por fim, quer amadurecer emocionalmente? Livre-se do vitimismo. Eu creio que o vitimismo é uma das coisas que mais nos impede de crescer e de avançar naquilo que deve ser para nós. Porque ele nos faz olhar a circunstância. Nós tiramos o olho de Deus, daquele que pode todas as coisas, e colocamos os olhos no problema, nas circunstâncias. O vitimismo nos faz assim. O vitimismo não nos deixa crescer e avançar, porque a gente está sempre dando a desculpa, a gente sempre está falando: mas é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa que eu enfrentei isso, sabe o que é? Eu até queria, irmã, ajudar você ali nas mulheres, queria estar ali junto, mas eu não posso, sabe por quê? Porque eu estou enfrentando isso, porque eu estou enfrentando isso. Irmãos, se José tivesse ficado no campo do vitimismo, ele não teria sido usado para alimentar uma nação. Se ele estivesse dando desculpas: olha, os meus irmãos não gostaram de mim, eu fui jogado, eu fui vendido, fui lançado na prisão, coitado de mim, ninguém me viu, essas coisas só aconteceram comigo. Se ele tivesse ficado no campo do vitimismo, irmãos, ele não teria sido o homem mais poderoso do Egito e usado por Deus, porque teria ficado focado ali no vitimismo. Davi a mesma coisa, se tivesse se vitimizado: o meu pai, sabe o que é? Eu não recebi palavra de bênção do meu pai, quando o profeta esteve na minha casa, meu pai nem lembrou de mim, eu estava lá esquecido, não fui lembrado. Mas Davi não ficou nesse campo do vitimismo, por isso se tornou um rei, pegou aqueles homens que eram maus, que depois ainda foram os seus valentes. Davi foi usado poderosamente, e quando, irmãos, não é porque Davi foi perseguido por Saul, não é porque Davi não sentia, não sofria, não. Quando nós vemos o Salmo 103, Davi está ali dando uma ordem para a sua alma: minha alma, bendiga ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Todas as vezes, irmãos, que nós estivermos assim, nós precisamos dar uma ordem para nossas emoções, para a nossa alma: minha alma, bendize ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Porque as circunstâncias vão querer mentir para nós, irmãos, vão dizer que não pode, que não dá, vão dizer que o solo ali não é apropriado para frutificar, vão dizer que você veio ali de uma família desajustada, vão dizer que sim, na sua casa, na sua geração, os seus tios, avós, pais divorciaram, então você está indo no mesmo caminho. Irmãos, não aceite essas palavras. Não se trate como vítima, mas pegue aquilo que é da palavra de Deus, aquilo que Deus tem para você, as promessas que Deus tem para você, irmãos. Gideão, ele quis entrar nesse caminho do vitimismo, mas ele virou a chave com a palavra que ele recebeu de Deus. Ele disse: meu Senhor, quando Deus faz o chamado para ele disse: meu Senhor, com que eu livrarei Israel? Eis que a minha família
E Deus está dizendo isso para você e para mim nessa noite, meu irmão. Eu hei de ser com você. Então não importa, não importa de onde você veio. Se você saiu lá, eu costumo dizer, irmãos, que eu saí lá do interior do estado, com os pais praticamente analfabetos. Deu o que tinha Deus para mim, mas Deus me salvou, me libertou, me levantou, irmãos. E eu não posso negar aquilo que Ele fez, o resgate que Ele fez na minha vida. E você também não pode. Por isso Ele está te chamando nessa noite. Por isso Ele quer te curar nessa noite. Tem feridas. Muitas vezes a gente tem feridas sim, irmãos. Muitas vezes a gente veio de família desajustada sim, irmãos. Mas é por isso que nós podemos olhar para Cristo. E na sua cruz Ele pagou todo o preço para que na cruz todas as maldições e tudo fosse quebrado, e para que eu e você possamos ter vitória e vitória completa. Aleluia! Deus não tem nada menos do que isso para mim e para você, irmãos. Por isso glória nós a Deus. estamos iniciando aí mais um ano. Eu gosto dessa época. Eu gosto, sabe por quê? Porque eu gosto de avaliar o que eu cresci. Eu gosto de ver, eu gosto de me desafiar em Deus. Senhor, o que o Senhor tem para o próximo ano? Em que área o Senhor quer que eu cresça no próximo ano? A gente precisa sim, irmãos, fazer propósitos em Deus. A gente precisa sim se dispor para ser usados por Deus. A gente precisa dizer sim: não, Senhor, eu não quero ser estéril, eu quero frutificar. Me dá possibilidades. E Deus vai te dar, irmãos. E muitas vezes Deus vai dar possibilidades de você crescer e de amadurecer. Mas cuidado que muitas vezes essas possibilidades são crises. Mas elas serão oportunidades para você se tornar forte, robusto. Aleluia! Para que quando bater a tempestade, você não seja arrancado, você não seja balançado. Você possa até balançar, mas você não vai ser arrancado e arrastado por qualquer coisa. Aleluia. Eu creio que Deus quer fazer isso. Deus quer fazer com que você cresça, amadureça, frutifique, porque Ele deseja usar uma igreja madura. Olha quantos textos a palavra de Deus, tanto em Hebreus, em Coríntios, em Efésios, todos nos comparando, irmãos, a crianças, porque quando não crescemos, ficamos como crianças. E não é isso que Deus tem para nós. Deus quer confiar coisas grandes e poderosas. Você não está aqui somente para receber, e é bom. Eu amo a pastora Maria Isabel, eu amo a irmã Medina. Que delícia ouvi-las falar, pregar, dizer e entregar. Mas Deus quer usar você, irmãos. Você precisa se dispor. Você precisa ir para o secreto e dizer: Senhor, estou aqui, envia-me a mim, usa a minha vida. Eu quero ser palavra, a boca do Senhor quando eu sair deste lugar. E Deus quer fazer isso comigo e com você, irmãos. Aleluia. Eu creio. E agora eu quero orar. Eu quero orar por você. Sabe? Às vezes a gente vem e recebe uma palavra de Deus, a porção da palavra, e se a gente não toma decisões, aquilo cai. E nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos falar. Nós precisamos dizer a Deus. Nós precisamos nos voluntariar a Deus. Nós precisamos dizer: Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero beber do Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero plenitude do Espírito, Senhor. Eu quero que o Senhor me encha, Senhor. Eu quero mais do Senhor. Se você está se sentindo fraco, abatido, desanimado, a palavra de Deus diz que também dele é o querer e o efetuar. Diga isso para Deus.
Senhor, eu estou fraco e não estou conseguindo. Derrama em mim o desejo ardente pela tua palavra, pela tua face, Senhor. Irmãos, eu creio que aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo é verdade em nós. Todas as promessas Aleluia. que estão contidas nessa palavra, nenhuma delas vai cair por terra. Todas serão cumpridas, irmãos. Então, Aleluia. em nome de Jesus, se você está cansado, abatido, desanimado, eu quero orar por você nessa noite. E eu quero orar também por aqueles que talvez tenham algo aí dentro do seu coração. Talvez uma dor imerecida, talvez uma mágoa, talvez uma tristeza. Irmãos, eu não estou dizendo e não disse aqui minha experiência de perdão. Eu não disse aqui para dizer para você que é fácil. Não é fácil, irmãos. Perdão é abrir mão daquilo que é direito. Nós temos direito de estar chateados, nós temos direito, mas quando nós perdoamos, nós abrimos mão do direito, para que Deus venha e traga cura ao nosso coração. Não é fácil, e eu não estou aqui para dizer que é fácil. E eu quero orar. Talvez você foi abandonado, você foi rejeitado, talvez você teve tantas situações, talvez você passou por perdas, foi traído. Olha, deixa eu te dizer, Deus não te abandonou. E nessa noite Ele quer colocar a mão aí, e Ele quer fazer algo novo. Ele quer derramar algo novo. Ele quer derramar cura sobre você, para que nesse dia, nesse tempo que se chama hoje, mude a sua história, seja um marco de um algo novo que Deus vai fazer. Aleluia. Você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer? Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu sempre gosto de enfatizar, irmãos, se você não deseja, se Deus não falou e não tocou no seu coração, não venha. Mas se Deus tocou no seu coração, não permita que a gente fique aqui, sabe, falando, porque eu gosto muito da palavra que diz que Deus derrama sobre o sedento. O quanto você está sedento, o quanto você deseja de Deus, o quanto você quer que Deus faça e trabalhe na sua vida, o quanto você quer que Deus te levante e te coloque em pé. Eu não sei, mas você é que sabe disso, e Deus vai te visitar na